Olá, alunos da Escola de Princípios, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Márcio Ramos e hoje eu vou ministrar para vocês essa aula a respeito de dons espirituais. Módulo 7, aula 2, vamos dar continuidade a esse ensinamento, amém? A Bíblia fala a respeito de dons espirituais, juntamente com dons ministeriais e fruto do Espírito Santo. São três questões distintas, mas que elas são ligadas com um único propósito, que é abençoar a Igreja de Deus. Amém? O dom ministerial é aquele que está vinculado ao chamado pessoal. O dom ministerial trata a respeito, se Deus chamou a pessoa para ser pastor, profeta, evangelista, mestre ou apóstolo. O fruto do Espírito Santo ele está vinculado à mudança de caráter. Aquele que é chamado por Cristo, que recebe o Espírito Santo, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, conforme ali a sua caminhada espiritual durante os anos, o fruto do Espírito vem surgindo na vida dessas pessoas. A bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. E nós temos essa terceira classe aí de dons que trata a respeito de dons espirituais. Aqui, você acompanhar o texto comigo, são capacidades espirituais e especiais concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a Igreja de Deus através dos seus membros. E é em nós que esses dons são manifestos. Então, para aquele que é chamado, para aquele em que habita o Espírito Santo, o dito cristão verdadeiro, Deus não somente dá um propósito ministerial, promove a transformação de caráter através do fruto do Espírito Santo, mas também concede dons, presentes espirituais para cada um, para que com essas habilidades nós possamos servir a igreja uns aos outros, ok? Vamos então continuar. Vamos acompanhar essa passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 a 11. É o texto principal, existem ali 3 ou 4 textos que falam a respeito de dons espirituais, mas este aqui é o mais completo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para a um é dada, mediante o Espírito Santo, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, como lhe convém, a cada um individualmente. Então esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, existe uma variedade de dons espirituais, mas todos eles são concedidos pelo Espírito Santo conforme lhe convém. Então são presentes, são de graça, não é por merecimento, nem por habilidades. Então é algo que o Espírito Santo concede e nos revela a manifestação desse dom e nós possamos então aí oferecer esse serviço, esse dom à igreja conforme a sua manifestação. Aqui são listados 9 dons espirituais, mas aí a teologia ela conseguiu então agrupar esses dons em categorias. Se você acompanhar aqui nesse quadrinho comigo, nós vamos ver aqui
esses dons sendo classificados em 3 partes. Olha ali a tabelinha dons. Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Os dons de revelação, ele permite o conhecimento do sobrenatural, né? Ele revela ali o mundo sobrenatural. E ele também é dividido em 3 dons. O primeiro deles, a palavra de sabedoria. Segundo ali, a palavra de conhecimento, ou palavra de ciência. E o terceiro dom de revelação é o discernimento de espíritos. Depois, nos dons de poder, que já é um tema para a próxima aula, ele traz a capacidade de agir sobrenaturalmente, né, com o dom da fé, o dom de cura e operação de milagres. E o terceiro tipo de dons de inspiração, são dons que permitem que falemos de forma sobrenatural. E os dons contidos nessa categoria são os dons da profecia, dons da variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Nós vamos ter ainda a oportunidade de entender cada um deles, ok? Mas nessa aulinha de hoje nós vamos tratar sobre esses 3 primeiros: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Vamos lá? Então, tópico dons de revelação. São 3 dons nessa categoria. O primeiro deles é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é a habilidade ou a capacidade sobrenatural para expressar conhecimento. Ambos, capacidade e conhecimento, são concedidos pelo Espírito Santo. Olha o que diz ali Tiago 3,17. Sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Um exemplo de palavra de sabedoria é quando nós recebemos da parte de Deus uma instrução sobre algo que está para acontecer, sobre um tempo, sobre uma estação. Esse dom, ele não é uma revelação específica para uma pessoa. O dom da palavra de conhecimento, sim, ele traz a revelação específica para uma pessoa ou um grupo. Mas a palavra de sabedoria é um dom que traz um entendimento, uma direção para a igreja. O exemplo mais habitual disso é quando o pastor da igreja, ele traz uma direção. Por exemplo, nesses dias de coronavírus, o pastor traz uma mensagem. Igreja, o Senhor colocou no meu coração uma instrução. Nós vamos jejuar por 7 dias. Nós vamos ler a palavra. Nós vamos ter um tempo de quebrantamento. É tempo de arrependimento. E o Senhor vai tirar do nosso meio essa praga. Ou o Senhor não permitirá que essa praga chegue à nossa congregação. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia. Quando o profeta vem diante do povo e diz: olha, é tempo de arrependimento, toda a congregação, toda a comunidade ou toda a cidade deve entrar em um tempo de arrependimento ou de louvor, ou devemos ofertar, é tempo de construir o templo, vamos ofertar para a construção do templo. Então é sempre uma revelação de algo que está para acontecer ou de uma direção dada por Deus para a igreja. Gente, vamos viver tempos difíceis, de fome, de escassez. Então que todo o povo possa juntar dinheiro, possa juntar alimento, que todo o povo possa ajudar um ao outro. Então são sempre direções específicas para a comunidade, para um grupo grande. Então é uma sabedoria, é um conhecimento que Deus traz para a coletividade. Ainda que o mundo esteja alheio a tudo isso, mas Deus, quando manifesta esse dom de palavra de sabedoria, Ele está dando uma instrução
para proteger o seu povo, para trazer conserto ao seu povo, para levar o seu povo à direção correta. Ok? Nós vamos tratar agora a respeito de palavra de conhecimento, e aí vocês vão ter ali uma clareza na diferença dos dons. Vamos acompanhar o texto? Palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser pela poderosa intervenção do Espírito Santo. A fonte da palavra de conhecimento encontra-se na onisciência de Deus. Palavra de conhecimento é uma manifestação de dom, geralmente individual. Às vezes você está ali no seu aconselhamento pastoral e você está ali com o seu problema financeiro, já que vem se alastrando há anos, e o pastor te dá um conselho. Ele recebe ali a manifestação desse dom da palavra de conhecimento e diz: olha, você tem alguma dívida no passado que não foi paga? Deus tem mostrado que algo do passado não foi consertado e por isso você tem essa amarra financeira. E aí Deus te traz a lembrança: não, realmente, há 15 anos atrás eu deixei isso para trás. Ou seja, Deus revelou para o pastor ou para você mesmo um conhecimento específico de algo que precisa ser consertado. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade na minha família, eu não consigo ter uma boa relação com o meu filho. E aí Deus ele mostra que lá no passado aconteceu isso com a sua mãe ou com o seu pai. Então vai lá, conserta-se com o seu pai, conserta-se com a sua mãe ou com o seu irmão. Então a palavra de conhecimento é a revelação de algo que está oculto, mas que está vinculado a um indivíduo, uma família ou a um grupo pequeno. Desculpa. Então ele é um dom realmente muito específico. Olha ali. Pela palavra da ciência recebemos a revelação das coisas ocultas, a necessidade ou problemas, as profundezas e mistério de Deus. Talvez você esteja passando ali por um problema de pecado. Você jejua, você ora, você tenta por si próprio vencer isso e você não consegue. E aí, o teu pastor, o teu líder, ou alguém chega e fala assim: olha, Deus me mostrou que você tem atitudes erradas, você assiste certo tipo de programa, ou você tem certo tipos de pensamentos, lute contra isso. Então são questões específicas que geralmente trazem ali a questão do problema, que trazem ali a especificidade de algo que está oculto e que é revelado com o fim de trazer a solução. Entenderam? Olha ali, palavra de conhecimento é o que o Senhor revela à nossa mente, e palavra de sabedoria é a palavra de conhecimento em ação. Palavra de conhecimento é algo específico que Deus traz à nossa mente, à mente do nosso líder, do nosso pastor, mas que é algo individual. E a palavra de sabedoria é uma palavra de amplitude para a igreja. Igreja, vamos jejuar 10 dias e o Senhor vai mudar a nossa sorte. Igreja, vamos nos consertar nessa questão. Igreja, vamos ter 10 dias de adoração, 10 dias de ensino da palavra, porque Deus precisa levar-nos para um tempo novo. E a palavra de conhecimento, ela é específica. Fulano de tal, abandone a prostituição. Fulano de tal, aquele carro que você comprou e não pagou, devolvam. Fulano de tal, esse sócio que você tem, essa sócia,
está te prejudicando, ainda que você não saiba, Deus está me mostrando que há algo oculto, que há algo ilegal, abandone isso. E também isso não é profecia, certo? Profecia é algo que trata do futuro. Nós vamos aprender profecia na próxima aula, mas não é a profecia. A profecia trata a respeito de questões que irão acontecer, e a palavra de conhecimento, ela traz ali questões que estão acontecendo agora ou acontecendo no passado. Sabe aquela coisa que você fez no passado, Deus está me mostrando que você precisa consertar. Sabe esse objeto que você tem na sua casa, jogue-o fora. Sabe esse amigo com quem você tem relacionamento, abandone-o. Esse sócio, esse negócio. Então Deus mostra algo específico no espírito da pessoa, que ainda que você pense, poxa, mas não tem nada de mal nisso. Mas se Deus mostrar numa palavra de conhecimento, podemos ter certeza que o conhecimento de Deus é muito maior que o nosso. E quando tomamos ali a ação debaixo da palavra de conhecimento, a questão em si provavelmente será resolvida. Ok? E por último, nós temos ali o discernimento de espíritos. Dentro desses 3 dons de revelação, palavra de sabedoria, um conhecimento amplo para a igreja, palavra de conhecimento, uma revelação específica na vida de um indivíduo, de uma família, de algo que está acontecendo ou já aconteceu, e o discernimento de espíritos. A Bíblia mostra algumas situações, né, dos apóstolos caminhando e fazendo milagres, e geralmente acontecia ali uma manifestação, né, uma mulher gritando, olha, são profetas do Altíssimo, olha, são homens de Deus. E os apóstolos gritavam, cala a boca, filha do diabo. Né, você está gritando isso, mas está gritando aí, né, através de um espírito maligno, e o espírito se manifestava. Então, o discernimento de espíritos é um dom que nos traz a capacidade de compreendermos pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, se algo é espiritual, e se é espiritual, vem da parte de Deus ou não, ou se é algo da mente humana. Então ele traz ali a revelação ampla, né, de algo que está acontecendo. Poxa, estou namorando ali uma moça, mas não está dando certo. E aí o Espírito Santo mostra que aquela moça, né, que parece ser tão boa, tão recatada, tem envolvimento com o ocultismo. Então esse dom mostra, né, ele traz ali a revelação de que há algo errado com essa moça ou com esse rapaz. Ou quando você entra numa loja para comprar um determinado produto e você se sente inquieto e você não sabe o que está acontecendo. E o Espírito Santo te mostra, tem alguma coisa errada nessa loja, esses são produtos ilícitos. Quando você vai fazer um negócio, o Espírito Santo te inquieta e diz, não faz, não faz, não faz. E a sua mente diz assim, poxa, mas é um bom negócio, mas o Espírito está te incomodando. Então o Espírito Santo ele mostra, sabe, ainda que pareça algo bom, ainda que pareça algo florido, mas por trás ali é algo maligno. É algo podre no mundo espiritual. Então esse é um dom muito importante para o dia a dia. Né? Se você ali evangeliza pessoas, e aí a pessoa vem e te conta uma história de dificuldade, né? de autocompaixão, de tristeza, e Deus te mostra, olha, isso aí é um espírito maligno que está oprimindo essa pessoa, ore por ela, expulse esse demônio. Ou a pessoa está dizendo, poxa, estou doente, estou tomando remédios e tenho ido aos médicos, e Deus traz a revelação, mas a origem dessa doença é espiritual. Né? Muitas vezes esses espíritos, eles se escondem em características pessoais, em emoções, mas esse dom nos dá a capacidade
pelo Espírito de discernirmos. Não é uma doença, é um vício que está oculto, é um vício no cigarro, é um vício em bebida, é um vício nas drogas, há um espírito de vício, há um espírito de miséria. Então são dons que quando nós recebemos da parte do Senhor, Ele nos facilita na condução do nosso ministério. Ele mostra ali o que está acontecendo na vida das pessoas, qual a melhor ação a ser tomada, né? Então ele traz ali revelações acerca do que está acontecendo. Aqui temos um exemplo. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Se eu não me engano, essa história ela se diz a respeito de alguém que queria ter os poderes de Deus, né? E perguntou: poxa, mas eu pago qualquer dinheiro para ter esses dons, e no fim não era isso. A pessoa queria ter esses poderes somente por interesse. E o apóstolo diz: filho do diabo, você não está querendo isso para abençoar a igreja, mas para perverter os retos caminhos do Senhor. Então o dom de discernimento de espíritos é fundamental para o nosso dia a dia. Quando vamos fechar um negócio, quando vamos nos envolver num relacionamento, né? Ali um noivado, um futuro casamento, alguém que você traz para dentro da sua casa, e também para ajudar aqueles que o Senhor trouxer para nós, para que preguemos a palavra e possamos discernir que tipo de influência essa pessoa está sofrendo. Amém? Nós já estamos ali com 22 minutos de vídeo, ficou um pouquinho comprido, mas são temas que precisam ser bem compreendidos, porque são questões que fazem parte da nossa vida. E se a gente compreende aquilo que Deus tem nos dado, fica muito mais fácil colocar esses dons em prática, né? Vivenciá-los no nosso dia a dia, sermos libertos, sermos abençoados por cada um deles e também, né, possamos transmitir esse conhecimento adiante. Ok? Eu agradeço o tempo de cada um disposto aqui e já passaremos logo para a próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus e até mais.